aí, como é que você tá? Faça uma excepcional noite. Ontem eu falei um pouco a respeito da nossa hierarquia de valores e como isso guia as nossas decisões, aquilo que a gente vai compondo como a nossa existência. E, sabe, tem algo que é importante a gente ter consciência. Mas antes de entender isso, é importante que a gente faça uma distinção. Existe uma diferença entre a visão que nós temos das coisas e a opinião ou as opiniões que nós vamos formando. A visão de mundo, a visão das coisas, ela funciona como uma espécie de lente que vai corrigindo o olhar daquilo que você aponta na realidade. Então, é mais ou menos como o funcionamento de um instrumento como o óculos, né? Se você compreender o princípio científico ali, você vai entender que a lente, na verdade, ela corrige a tua percepção da luz e o sinal que você manda para o seu cérebro. Então, quando há uma deficiência física ali, a lente vai ajudar a corrigir, certo? A sua visão é mais ou menos assim. É impossível, a menos que você exploda a Matrix, né? Você dá conta de toda a realidade. Então, você tem uma visão que é composta, que é desenvolvida e que te ajuda a produzir sentido naquilo que você vivencia, certo? E as opiniões, elas estão mais relacionadas a uma construção intelectual que se faz quando você junta premissas, faz a sua análise, né, o seu raciocínio, que também está relacionado com a sua hierarquia de valores, e chega a conclusões, né, que a gente pode chamar de viés também, né, o ponto onde você se posiciona para olhar para as coisas. E esse quesito opinião, ele é formado na sua maioria por uma mescla das compreensões que você vai adquirindo das coisas e das suas experiências. No começo da vida, a gente vai coletando experiências e a um determinado momento, para alguns isso começa mais cedo, para outros começa mais tarde, alguns passam pela vida e não tem esse momento. Você vai construindo raciocínios em cima das coisas, vai produzindo sentido das experiências que você já teve, das que você está tendo naquele momento e das projeções que você vai fazendo. O fato é que é impossível que todo ser humano tenha uma vivência completa e abrangente de todas as coisas. E isso é uma boa parte da razão pela qual nós nos conectamos com os outros. Então, existem algumas coisas que eu não vou vivenciar. É diferente daquelas experiências, né, que se chamam de arquetípicas, né, que é aquelas experiências que são universais e todo mundo tem, né? Então, todo mundo experimenta a passagem do tempo, todo mundo vivencia um relacionamento com a morte, todo mundo, enfim, acho que tempo e morte são os melhores exemplos, né? O amor, o sofrimento, são coisas que são universais, onde você for, no tempo que você for, na cultura que você for, esses elementos vão estar presentes. Mas existem outras coisas que pela circunstância de cada um, pela maneira que cada um é, pelas limitações de tempo, de espaço, ou simplesmente por escolhas, você acaba não vivenciando. Então, uma pessoa que chegou aí aos 50, 60 anos de idade e nunca teve um filho, por exemplo, a vivência dessa pessoa de paternidade vai estar restrita à observação e ao ponto que essa pessoa vivenciou como filho. Então, é algo que vai ser limitado. E enfim, esse é só um exemplo, né? Mas a gente pode falar sobre isso a respeito de classe social, enfim, um monte de coisa, mas tem que tomar cuidado também, porque tem gente que se aproveita disso aí para criar alguns movimentos aí para se vitimizar. Fechado esse parênteses, a questão é, nas nossas opiniões e na visão que nós temos das coisas, nós sempre, todos nós temos lacunas. E é muito importante
que a gente tenha consciência dessas lacunas. Não é apenas, bom, isso aqui é algo que eu não aprendi, algo que eu não vivenciei. Isso é algo que eu não sou e nunca vou ser. E é importante eu ter consciência disso. Porque nessa nossa incompletude, nós podemos muito facilmente nos tornar instrumentos de uma espécie de maldade. Porque esse é um produto natural da ignorância. Você ter, no mínimo, um grau de insensibilidade com relação às coisas. No mínimo. Alguns sofrimentos, algumas vivências, algumas maneiras de existir e produzir sentido, elas vão ser desconhecidas a mim. Mas se eu não tomo cuidado, além de eu me tornar insensível a isso, eu começo a projetar essa maldade nos outros. E quanto maior for o meu grau de ignorância com relação a absolutamente qualquer coisa, maior esse potencial para o mal vai existir dentro de mim. E a tendência é que eu projete nos outros aquilo que é ausência em mim. E no nosso convívio diário, isso é algo que a gente precisa ter muita consciência, porque o ser humano tem uma coisa assim, aquilo que é ruim, ele se habitua. E aquilo que é bom, ele se anestesia. Então, por exemplo, você com certeza já passou pela experiência de estar num lugar com um cheiro desagradável, uma temperatura desagradável, mas você ficou tempo suficiente ali e daqui a pouco aquilo já não incomodava tanto assim. Você meio que já estava habituado. Quando você entra numa sala, por exemplo, e você está sentindo calor e tal, liga o ar-condicionado, por exemplo, e não é uma temperatura muito agressiva, se aquela sala ficar fechada por muito tempo, uma pessoa que entre de fora talvez sinta aquela sala quente em comparação com o que veio de fora. São, enfim, maneiras como nós vamos nos adaptando às sensações físicas. Mas a questão é, isso acontece no âmbito moral também. As vivências que nós vamos tendo, elas vão ajustando a nossa percepção das coisas. Então, coisas que incomodavam, níveis de violência, níveis de agressão, níveis de sofrimento, quanto mais sério aquilo que você já vivenciou, mais insensível você se torna para as coisas menores. Então, uma pessoa que passou anos na prisão, que já ouviu todo tipo de história, não se choca com qualquer coisa. Mas cabe a gente refletir até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. É uma pessoa que com certeza não é ingênua, mas talvez tenha demolido a sua sensibilidade. Da mesma forma, com aquilo que é bom, a gente se acostuma e acaba querendo proporções maiores para estar satisfeito. É por isso que a gente vê com tanta frequência pessoas que na sua juventude não conseguiram apontar a sua vida para um alvo, correram atrás de prazeres, e uma coisa que era simples no início depois se transformou completamente destrutiva, porque a pessoa foi de algo ocasional, de uma cerveja social, para um grau de alcoolismo destrutivo, para drogas e, enfim, coisas desse tipo, porque vai se tornando cada vez mais intensa, né? Aquela necessidade de busca por prazeres, isso precisa ser cada vez mais intensificado, porque não satisfaz mais. E isso é muito comum, muito comum. Em idade universitária, a gente vê pessoas que não conseguiram se direcionar por um alvo, que só estão andando com a maré, o quanto elas rumam para a autodestruição. Então, é importante que a gente tenha consciência de todas essas coisas, tenha consciência dessa propriedade que o ser humano tem de ajustar, né, as suas referências para aquilo que é tolerável, para aquilo que é aceitável, né, e entender que nós temos essas lacunas que elas geram ignorância na gente, que a gente precisa procurar sempre ajustar o nosso nível de sensibilidade para os outros, porque a gente pode
se tornar completamente desprezível, né? E a gente corre o risco de acabar ferindo muitas pessoas nesse processo. E geralmente a pessoa que tem uma lacuna muito grande de consciência é uma pessoa que promove um ambiente destrutivo. E quanto maior for a influência dessa pessoa, mais destrutiva é e maior é essa escala, né? Então, um professor, por exemplo, que tem essas lacunas, né, ele vai propagar essa miséria que ele vive para, enfim, incontáveis mentes que ele tem acesso, né? E isso é o que a pessoa acaba trazendo para o exterior, porque ela promove, né, essas lacunas que ela tem dentro dela, ela promove isso para os outros e ela promove para si própria. Então, é fundamental que a gente tenha consciência dessas propriedades que existem no ser humano e que a gente tenha consciência das nossas próprias lacunas, né? Não para que a gente tenha que procurar agradar os outros, não se trata disso, mas é que a gente precisa ter consciência, né? Parar de ter aquele pensamento de que nós somos pequenos ou inimportantes e que as nossas ações não impactam outras vidas. Eu preciso ter consciência daquilo que eu sou ignorante para que eu, no mínimo, seja mais empático e eu não gere ambientes de destruição, porque vai por mim. Essa baboseira que coloca na sua cabeça que você é muito pequeno, muito irrelevante, que existem milhões de pessoas que você vai ser esquecido, isso é algo perverso. Você é, sim, de extrema relevância, você facilmente atinge uma rede de 1000 pessoas aí, dentro das pessoas que você impacta diretamente, e agora tá muito em voga no Instagram lá, como que era o nome do tio do seu bisavô, todo mundo vai te esquecer. Não você pode não saber o nome do tio do seu bisavô, mas isso não é uma lição para te dizer que o tempo vai te tornar irrelevante, porque por mais que você não saiba o nome dele, as ações que ele fez certamente na sua ancestralidade foram gerando impactos em quem você é hoje, porque ele produziu sentido na realidade dele, ele transmitiu isso para a próxima geração e você certamente foi afetado por isso, e essa carga dessa pessoa vai continuar vivendo através de você e daquilo que você vai promover no mundo, né? Então, deixe de pensar que você é irrelevante, entenda realmente a sua importância e se conheça. Somente aquele que se conhece se domina, e somente aquele que tem um grau de consciência elevado pode produzir mudanças de forma consciente. É só assim que a gente rompe ciclos, é só assim que a gente encerra histórias em que a gente pode iniciar, propagar uma nova mensagem que vai se propagar por diferentes gerações, e a gente pode construir de fato um legado que talvez não vivamos para ver, mas que vai sobreviver ao teste do tempo, tá bom? Sei que isso é pesado de se ouvir, e se você tiver coragem você tem que escutar isso mais de algumas vezes, mas isso é uma reflexão assim de muito tempo, que recentemente se tornou muito nítida para mim por uma série de motivos, né, por analisar, por perceber essas coisas. Então, te convido a reassistir, a pensar nisso e a me chamar para a gente trocar uma ideia sobre isso, tá legal? Isso é bem importante. E nós estamos juntos, você sabe, até depois do fim.